Olá, meus queridos, minhas queridas. Eu sou a Sandra Barilli, psicóloga, professora universitária, psicanalista. E esse curso, de forma especial, ele nasceu de um sonho de compartilhar conhecimento, de uma forma tranquila, sem estresse. Eu vou explicando tudo de forma bem tranquila. Por quê? Porque o material estudado por mim é um material complexo da psicanálise, principalmente de Freud, que é o pai da psicanálise. Aos poucos vocês vão entendendo aqui tudo isso, tá ok? Claro que você não precisa fazer um curso de psicanálise para entender, porque sempre que eu usar um termo, sempre que eu usar uma palavra, eu vou explicar para você da forma mais tranquila possível. O meu outro autor maravilhoso, que eu amo, é Sandor Ferenczi. Eu preciso ler todos esses livros? Não necessariamente, você pode ler alguma coisa caso haja desejo, que eu passo aqui algumas dicas para vocês durante o curso. Winnicott, mas antes dele, Melanie Klein. Eu fui colocando aqui mais ou menos em uma ordem cronológica, né, a respeito desses autores e depois eu explico para vocês, tá ok? Nós vamos estudar aqui a respeito dos traumas, os traumas difíceis, principalmente o trauma do abuso. Por quê? Porque é exatamente o trauma do abuso que traz a chamada progressão traumática, ou seja, o que acontece com esta pessoa depois que houve o trauma do abuso. Quais são as consequências na vida adulta? Dificuldades sexuais. Nós vamos pensar aí em muitos sintomas. Pode contribuir para o desenvolvimento de algumas psicopatologias, pode contribuir para uma modificação do cérebro. É grave, é significativo e é por isso que a gente precisa entender. Eu vejo muitas pessoas sofrendo horrores. Por quê? Porque sofreram abuso sexual durante a infância, não lembram do que aconteceu, nem sabem que aconteceu, possuem alguns comportamentos autodestruidores e pensa que esses comportamentos são uma escolha pessoal, eu escolhi esse comportamento, pensam que nasceram com essa personalidade, isso não tem como mudar, sente culpa por agir assim, achando que em algum momento começou a escolher a agir dessa forma. E ao estudar o trauma do abuso sexual, a gente vai compreender que não é assim, que na verdade, vamos pensar aqui numa árvore frondosa, com um tronco maravilhoso, e de repente um pássaro, ele come uma fruta da erva daninha, traz a semente no seu bico e ele coloca essa semente agora ali no tronco dessa árvore, a erva daninha começa a crescer e de repente nós não temos mais as folhas daquela árvore, nós temos as folhas da erva daninha. E quem passa por ali, olha para aquele tronco bonito e olha para aquelas folhas e pensa que aquelas folhas pertencem àquela árvore, àquele tronco. Mas não, são folhas de uma erva daninha, que ali se apossou, se apropriou daquela árvore. Compreende? Eu gosto de exemplificar nesse formato para a gente entender que uma criança que é abusada sexualmente, ela infelizmente, como progressão traumática, terá muitos comportamentos que não pertencem a ela, que pertencem, na verdade, a essa erva daninha chamada trauma do abuso sexual. Quais são esses traumas? Quais são esses comportamentos? Essas consequências? São muitas e nós vamos estudar aqui. Nessa primeira aula, eu estou usando para explicar para você mais ou menos como será o nosso conteúdo. Nós vamos estudar as consequências do trauma, por que o psiquismo acaba norteando nesse formato. Uma dessas consequências que eu posso lhe apontar de imediato é o sentimento de culpa. A pessoa que sofreu o trauma do abuso, ela possui um sentimento de culpa muito mais significativo do que aquelas pessoas que não sofreram.
tá? Todas as pessoas neuróticas, e depois eu vou lhe explicar calmamente o que é uma pessoa neurótica, todas essas pessoas tendem a um sentimento de culpa, mas quando existe o trauma, um trauma difícil, o trauma do abuso, isso vem de uma forma tão intensa que pode prejudicar a vida financeira, a vida profissional, a vida afetiva, as relações interpessoais, os relacionamentos com as pessoas de um modo geral. Pode desenvolver, pode ser um fator desencadeante para contribuir no desenvolvimento de algumas psicopatologias graves, como o transtorno bipolar, principalmente o transtorno borderline, a personalidade múltipla, que eu acho que você já ouviu falar. Nós teremos aulas explicando tudo isso, tá? Nós vamos ter uma aula tentando entender o que é o abuso sexual, o que é o trauma, linguagem da ternura, linguagem da paixão ou a linguagem do erotismo, a profundidade e as consequências drásticas do sentimento de culpa, quais são os sintomas na vida adulta para aquela pessoa que foi abusada sexualmente. Vamos estudar um pouco, tem uma parte muito legal que é em relação aos sonhos. Não nossos sonhos no sentido de desejo, mas o sonho mesmo, quando eu durmo, acordo. O que é isso? Né? O que é o sonho? O que significa esse sonho? O que o sonho tem a ver com o abuso sexual? Nós vamos entender tudo isso, tá ok? Vamos estudar um pouquinho a respeito dos mecanismos de defesa e principalmente os mecanismos de defesa utilizados por todas as pessoas que foram abusadas sexualmente na infância e que tiveram a chamada progressão traumática. O que é a progressão traumática? É tudo que acontece depois que houve aí o trauma, as consequências, né? Vamos estudar também a vida sexual, porque pode existir um prejuízo muito grande para a vida sexual daquelas pessoas que foram abusadas sexualmente na infância. Tá? Quais são esses prejuízos? Muitos, nós vamos estudar. Pode haver uma aversão à vida sexual, pode haver um certo mal-estar, nojo, indiferença, né, compulsão sexual, tudo isso pode acontecer. Vamos estudar aqui. Vamos falar a respeito da autoconstrução. Como eu faço? Ok, eu entendi todo o desenvolvimento do psiquismo pós-trauma no caso do abuso sexual. Compreendi, doutora Sandra, e agora o que eu faço? Teremos uma aula falando a respeito desse assunto e eu gosto de chamar essa aula de autoconstrução. Não num sentido assim positivista, você pode, você consegue, blá blá blá, nada disso. Não é assim. A caminhada, ela não é fácil, ela não é simples, mas existe a possibilidade desta caminhada. Eu posso me autoconstruir, eu posso lutar por mim. Lembra da erva daninha? Eu posso arrancar aquela erva daninha e enxergar agora esse tronco e permitir que possa nascer novas folhas para essa árvore e folhas da árvore. Eu estava dando uma aula na internet, mas ela era uma aula presencial, né? Para psicólogos, e uma daquelas pessoas que estavam assistindo a aula, porque eu dou aula para psicólogos também, a respeito do trauma do abuso. Uma das pessoas que estavam ali naquela aula, ela havia sofrido o abuso sexual na infância e por isso, como psicóloga, resolveu se especializar. E ela teve uma fala lindíssima, ela disse assim: eu sinto saudade da pessoa que eu não pude ser quando o trauma do abuso atravessou a minha vida. Eu fiquei pensativa nessa frase. Quem eu seria se o trauma do abuso não tivesse atravessado a minha vida? Bom, esta é uma grande pergunta. E na autoconstrução, na autorreconstrução, é isso que eu vou fazer. Eu vou lutar para me reconstruir. Como? No formato que eu deveria ser, distante dessa erva daninha, trazendo de volta as minhas possibilidades de vida.
Doutora Sandra, mas eu tenho 50 anos. Não tem problema. Você tem uma expectativa de vida até os 90 anos. É melhor que você tenha ainda todos esses anos para frente com qualidade de vida. Mas eu fico muito contente quando uma pessoa de 18 anos, 19, 20, 25 faz o nosso curso e começa a entender o psiquismo da pessoa adulta que foi abusada sexualmente na infância. Por quê? Porque essa pessoa, ela tem uma chance enorme de sair desse formato de escravidão dos traumas e agora começar a lutar pela própria vida. Começar a lutar e compreender que aquele comportamento autodestrutivo não precisa continuar existindo. Este comportamento autodestrutivo, ele pode ser compreendido e aos poucos deixado de lado. Ah, mas eu consigo fazer isso assim? Não, não é assim, de forma imediata. Nós vamos precisar de tempo. Eu vou precisar compreender. Às vezes, mesmo depois de compreendendo, eu tenho aquele comportamento e eu vou parar, raciocinar e vou fazer uma tentativa de ir modificando. Mas eu fico extremamente feliz quando alguém fez o nosso curso, a médio prazo, ele chega e diz, olha, lembra que eu entrava em uma loja e eu precisava roubar alguma coisa e eu achava que eu era cleptomaníaca? Então, tem 5 meses que eu já não faço mais isso. Por quê? Porque eu compreendi que entrar numa loja, roubar uma caneta tinha a ver com o meu abuso sexual. Tinha a ver com a minha necessidade de me apropriar da identidade do outro. Tinha a ver com a minha autoestima extremamente negativa. Tinha a ver com o não respeito que eu tinha em relação à minha própria pessoa, com a supervalorização das outras pessoas e com a supervalorização daquilo que pertencia às outras pessoas, inclusive os objetos. E quando eu tirava o objeto da pessoa, eu estava tentando compensar alguma coisa, trazer para minha pessoa algo que pertencia ao outro. Mas antes eu não compreendia por que eu fazia isso, mas agora eu já compreendo. E não só compreendo, como existem meses que eu não faço, não sinto necessidade de fazer e já há algum tempo nem lembro. Eu só estou falando isso aqui para você, professora, porque nós tocamos no assunto. Olha que coisa maravilhosa, eu fico extremamente grata. Muitos comportamentos estão atrelados ao sentimento de culpa, à autoestima negativa, a esse comportamento autodestrutivo. Quantas mulheres nos procuram com dificuldade na vida sexual? Eu sou casada, mas eu tenho dificuldade na vida sexual com meu marido, eu não sinto prazer, sexo para mim não deveria nem mesmo existir, não sei para quê, por que existe. Quando chegam com essa queixa e a gente começa a trabalhar, nós vamos entender que por trás dessa fala tem o abuso sexual. Tem alguma coisa. Ah, mas eu tenho lembrança que eu passei por um abuso sexual, doutora Sandra, mas eu já tinha 19 anos. Ok, excelente ter essa memória e a gente precisa trabalhar também, porque este abuso aos 19 anos, ele pode ser uma progressão traumática. Por quê? Porque uma vez a criança abusada, ela tende agora a se tornar um pouco mais possível de novos abusos. Por quê? Nós vamos compreender isso em aula, nos próximos módulos. Vamos compreender tudo isso, ok? Mas vamos entender também que quando o abuso ocorre de 0 até por volta de 8 anos de idade, que é um período já em que a criança ela já começa a sair agora da fase da infância para entrar na fase da pré-adolescência e ela está no período da puberdade,
Até esse momento, o trauma do abuso ele pode ser bem mais devastador, como alguém que nunca sofreu o trauma do abuso e vai sofrer o primeiro aos 15 anos de idade. É terrível, é traumático, mas até por volta de 8, 9, 10 anos, eu digo por volta, porque nós vamos entender que as fases de desenvolvimento, nós não temos uma data única, vai variar um pouco, mas até por volta dessa idade, nós estamos em uma formação psíquica extremamente importante em relação às instâncias da personalidade. Nós vamos entender aqui em aula quais são essas instâncias da personalidade, tá bom? Este é só o primeiro módulo e esta é somente a primeira aula explicativa para a gente entender tudo isso, como tudo vai acontecendo, tá bom? Até daqui a pouco, até a próxima aula, aula número 2, que você vai receber ainda do primeiro módulo. Beijo!